Fala, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui no nosso terceiro episódio do X5 Cash. Hoje vamos falar sobre um tema top, um tema que nós abordamos muito nas nossas imersões com as pessoas que estão no nosso ecossistema, que é sobre empresas familiares. Vamos falar sobre um caso interessante que aconteceu e estou aqui mais uma vez com meu irmão, meu sócio, grande mentor meu e de muita gente, Patrício Darvison. E aí, meu irmão? Fala, meu doutor, meu sócio Vital Araújo. Que alegria estar junto com você aqui hoje, em um formato diferente, mas o importante é que estamos aqui para trazer esse tema tão maravilhoso e ao mesmo tempo tão problemático, né? Quando a gente começa a falar sobre empresas no Brasil, a gente está falando em sua maioria de empresas familiares. E a gente olhando aí agora esse caso que aconteceu há pouco mais de uma semana envolvendo a grande artista, né, a jovem Larissa Manoela e os seus pais. Então, como que a gente pode lidar com esses desafios de manter uma boa relação, de conseguir separar negócio e família? É sobre isso que a gente vai falar e vamos que vamos. Esse episódio promete e eu tenho certeza que vai sair diversas pérolas aqui para que a gente possa ter paz nos nossos negócios, nos nossos lares e, em especial, que essa paz traga crescimento exponencial para todos nós. Então, vamos que vamos, meu amigo. Você que é o nosso host aí, você quem conduz aí. Massa. Então vamos falar sobre esse caso de Larissa Manoela. É um caso que envolveu, acho que trouxe a atenção de muitas pessoas para essa questão de empresa familiar. E tem um dado que eu quero começar com esse dado aqui do IBGE, que esse foi um dado que, quando eu vi esse dado pela primeira vez, chocou bastante. Que é um dado que fala o seguinte: que 90% das empresas do Brasil são empresas que seguem o modelo familiar. Olha que louco isso. Às vezes a gente acha que empresa familiar é algo distante, que é um percentual. Eu confesso, Patrício, que eu achava que esse percentual era bem menor, meu irmão. Eu confesso, e Isa. putz, você entender que 90% de todas as empresas do nosso país elas têm um caráter familiar, traz pra gente a importância ainda maior da gente falar sobre esse tema. Cara, que é como lidar com família e negócio de uma forma saudável, né, meu irmão? É bacana que tem um termo de startups que são, quando você vai começar um negócio, você tem os 3 Fs, que é Family, Friends e Fools. Tem os familiares que vão te apoiar, os amigos ou os loucos, né? Os tolos, essa é a expressão. E geralmente quem apoia é a família, quem sonha junto é a família. Eu mesmo começo minha empresa inicialmente com família, a minha sociedade era comigo e meu tio, e depois entra o meu primo. E eu vou trazer lições interessantes nesse processo de construção, né? Como o menino Patrício reagia quando recebia uma bronca do sócio, e como não levar isso para a relação de tio e sobrinho. Em especial, alguns já sabem, outros não, mas meu pai é desaparecido, e esse meu tio, que é o meu tio Menezes, que eu sempre cito aqui e agradeço e honro a vida dele. Ele foi um grande um professor e meio que assumiu um papel de pai na minha vida. E como agora saber conciliar isso, né? E eu confesso que a maioria dos meus negócios, eles são familiares. Hoje mesmo a gente fez uma reunião e que a gente está entrando em um novo negócio aí, né, Vital? Inclusive você é sócio desse negócio, em que é uma relação de pai e de filho, e nós estamos entrando como sócios. E como organizar isso, né? Como lidar com isso? E esse é o nosso grande desafio aí de hoje. Como a gente estabelecer um crescimento exponencial no negócio, sem afetar a família, sem afetar os relacionamentos, e é sobre isso. Eu acho que vale a pena também contextualizar o que aconteceu nessa questão aí de Larissa Manoela, né? Larissa Manoela, talvez alguns nem sabem, como eu não sabia. Eu confesso que eu vi meus filhos falando sobre isso, eu vi um monte de gente falando. Eu não assisto Fantástico, não assisto nada, mas deu no Ibope, muita gente comentando, e eu fomos assistir, né? E o que aconteceu é que no Fantástico do domingo passado, a Larissa Manoela foi lá falar dos desafios que ela estava tendo financeiramente e emocionalmente, porque os pais controlavam tudo, os pais dominavam tudo. Ela começou a mostrar os contratos sociais, né, que eram diferentes do que tinha sido tratado, e aí começou a expor essa grande confusão que está acontecendo em família.
Um ponto que me chama a atenção é que ela disse que abriu mão de tudo para deixar com os pais, é um patrimônio aproximado de 18 milhões de reais. Só que eu já quero começar fazendo uma provocação, Vital. Você também assistiu e provocando você que está em casa. E eu quero saber agora quem está certo e quem está errado. Vamos lá agora. E a provocação é tipo, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Cara, a Larissa Manoela teve sucesso porque os pais apostaram nela e seguiram os caminhos e colocou ela nos melhores caminhos? Ou ela que era muito boa e iria conseguir sem a ajuda dos pais ou não? A empresa é só de fato de Larissa Manoela ou a empresa também é dos pais? O mérito é de ambos ou o mérito é de um apenas? Eu quero fazer essa provocação para a gente começar Cara, aqui. E aí? essa reflexão é muito top, porque eu confesso que quando a gente começa a pensar nessas nuances, que muitas vezes a gente não tem acesso, né? O público muitas vezes vai pelo que a matéria provocou ali, né? A matéria mostrou um dos lados, a matéria até onde a gente viu, e esses alinhamentos societários que existem em bastidor e que muitas vezes eles não vão pro holofote, e eu acredito que muita riqueza pode se extrair disso até para quem não tem empresas familiares, né? Que eu acho que um dos grandes aprendizados que a gente pode extrair de tudo isso, e a gente vai falar sobre isso nesse papo, é, cara, como eu consigo ter um alinhamento societário bacana, sabe? Como é que eu consigo me proteger de possíveis desalinhamentos futuros, que daqui a pouco. Que não venha isso acontecer, cara, pode acontecer de pai para filho, mas pode acontecer entre sócios que não são familiares, né? Porque desalinhamentos são naturais. E como é que nós protegemos isso de acontecer? Eu acho que esse é um raciocínio muito interessante para as pessoas começarem a entender de fato, cara, como é que funciona a negociação o mais correta possível dentro de uma sociedade. Claro que não existe certo e errado, até nem sei se o termo correto é o melhor, mas, cara, qual é a melhor forma de negociarmos dentro de uma sociedade? Eu acredito que esse é um papo profundo e que vai ajudar, independente de você que está assistindo, se você tem uma empresa familiar ou não, é saber, cara, como é que está sua relação com seus sócios, como é que estão os alinhamentos de expectativas e como é que estão os preparativos para caso algo dê errado. Tem um negócio legal, Patricião, que é muito legal você pensar no futuro de uma empresa, quando a gente está começando a sociedade, e você pensar, cara, como é que vai ser quando tudo der certo, né? É massa demais pensar isso. Caramba, como é que vai ser quando nós estivermos ganhando muito dinheiro, estivermos vendendo pra caramba, nossa empresa estiver no crescimento exponencial. Só que as pessoas investem muito tempo pensando nisso, mas não investem quase nada em pensar, cara, o que é que vai acontecer se um dos sócios quiser sair? O que é que vai acontecer se não tiver dando lucro, ou pior, se estiver dando prejuízo à empresa. Cara, o que é que vai acontecer se o pior vier a ocorrer, né? Eu acho que esse raciocínio é um raciocínio que o empresário ele tem que se fazer, porque é um papo que não é bom de você falar. Só que é muito melhor você antecipar do que acontecer coisas desse sentido. Cara, um desalinhamento que não existe um alinhamento prévio, a gente vai falar sobre isso, porque tem muita questão de pai para filho e que eu acho que você pode trazer muitos insights, você na posição de pai. Mas também, cara, foram coisas que não eram alinhadas antes, né? E depois, esse é o desafio. Cara, quem é que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Porque não estava claro lá no início. Quando era para ter ficado claro no alinhamento societário, não ficou. E agora tem essa parada. Putz, eu olho para o passado agora e aí? O que é que tá certo, meu irmão? O que é que você tem a dizer? Eu vou me posicionar, mas só no final. No final eu vou falar o que eu acredito, vou falar bem abertamente mesmo. Mas até lá, eu digo que o nosso Deixa eu te fazer desafio uma pergunta, aqui e o então, nosso até trabalho. lhe provocar, cara. Eu acho legal, você começou falando sobre. Porque eu quero ouvir não só sua posição de pai, mas eu queria ouvir sua posição como sendo o mentorado, sabe? Você fala da sua relação com o seu tio Menezes. Se você puder falar brevemente só esse momento, cara, como é que foi para você entrar num processo de sucessão, sabe? Digamos assim. Entrar numa empresa familiar e começar a construir e conduzir essa nova sociedade. Você na posição de mentorado, né? Vamos dizer assim, de filho, né? Do seu padrinho, né? De afilhado, pronto. De afilhado empresarial com o seu padrinho empresarial, que foi seu tio Menezes. Como é que foi esse momento, meu irmão? Que massa. Eu acho que vale a pena a gente começar que todo começo ele sempre é maravilhoso, né? Você trouxe algo muito interessante aí falando sobre o aspecto de, no começo é massa. Só que eu diria que o melhor momento de negociar como vai ser a saída é no começo, quando não tem briga. Então, já trazendo um insight poderoso para quem está começando o negócio, para quem está com o negócio tudo bem,
agora é o momento de você pegar e negociar a saída. Então, qual é o momento onde a gente vai lidar com, se tiver briga, se tiver confusão, se alguém quiser sair da sociedade, se alguém quiser comprar? Então, o momento de fazer isso é agora. Beleza, Vital? Então, isso é interessante, já trazendo clareza para você que está tendo problema com seu sócio, agora vai ser complicado porque é confusão. Mas faz parte, e já já eu quero até falar sobre isso, mas não é o ponto agora. Eu quero falar para todos vocês que estão vivendo um momento bom, seja casal, seja sócios que são cônjuges, seja um pai, filho, irmãos, sejam primos. Se está tudo bem no seu negócio, agora é o momento de vocês fazerem uma reunião e colocarem em si, cara, e se der tudo errado? E se eu quiser sair? E se meu filho quiser entrar no negócio? E eu começo a recomendar, eu já vou entrar logo para recomendar, depois eu volto um pouco na sua pergunta, é necessário fazer um investimento de governança corporativa. E já já eu falo o que é esse investimento de governança corporativa, beleza? E voltando lá agora para a sua pergunta, que eu acho muito importante, quando eu comecei, era muito mais forte a minha relação de sobrinho e tio do que de sócio e sócio, beleza? E é assim que acontece. Só que à medida que a empresa foi crescendo, foi necessário amadurecer agora a relação de sociedade. E eu me recordo, Vital, que por muitas vezes eu fiquei muito puto da vida, muito chateado da vida com o meu tio, porque nós íamos para uma reunião e ele, meu irmão, no papel de sócio, ele falava: isso daqui precisa melhorar, isso aqui precisa melhorar, isso aqui precisa melhorar, isso aqui precisa melhorar, tem que ir por esse caminho, tem que fazer aquilo. E eu saía daquela reunião frustrado, chateado, porque dizer, cara, o cara não olhou para nada de bom. E eu me recordo que quando a gente ia saindo da empresa, aí ele chegava e fazia assim: pô, Patrício, bora jantar lá em casa. Eu disse: meu irmão, o cara acabou de ferrar comigo. O cara acabou de brigar comigo, de me lascar aqui em tudo, dizendo que tá tudo errado, que era como eu saía. E me chama para jantar. E foi quando ele falou algo muito interessante. E a partir do momento que eu consegui aprender e trazer isso para mim, a nossa relação começou a ficar muito fácil. E ele disse assim, e eu quero te recomendar, olha, Patrício, quando nós estamos aqui tratando de empresa, nós não temos a relação de tio-sobrinho, nós temos a relação de sócios. Quando nós saímos daqui, a nossa relação de família, ela começa a acontecer. Mas, Patrício, e como que a gente faz isso se a gente mora junto, dorme na mesma cama? É um desafio e é preciso saber lidar. No início da minha empresa, a Rogéria, minha esposa, era gerente financeira. E agora, como que a gente faz isso? Eu confesso que a melhor decisão que nós tomamos, eu e Rogéria, foi Rogéria ir cuidar dos nossos filhos, porque isso estava afetando demais o nosso casamento. E tem alguns momentos que lidar com a conjugalidade dentro do relacionamento, dentro da empresa, para o casamento vai ser muito melhor alguém abandonar o negócio ou sair do negócio para cuidar de outra coisa. Duro falar isso, mas talvez seja a grande realidade que precisa acontecer no seu negócio. E algo me chama atenção, sabe, Vital, nesse episódio, que até agora eu não ouvi nada do pai da Larissa Manoela se manifestar. E eu pergunto assim, por que essa omissão? Por que não se posicionar? E será que às vezes não era o momento de fato da mãe e do pai pedir para sair do negócio e agora segue o teu caminho? Já fizemos a nossa parte. Eu gosto muito, você sabe que eu sou um apaixonado pela Bíblia e eu gosto muito dos conselhos de Salomão. E Salomão ele traz algo interessante que diz assim: primeiro vem o orgulho, depois a queda. Quanto maior é o ego, maior o tombo. E aí eu digo que em todas as nossas relações familiares e empresariais, para quem trabalha em uma família, em uma empresa familiar, o primeiro ponto que a gente precisa fazer é abandonar o orgulho e o ego. Eu sempre falo e defendo, e falei isso, se eu não me engano, no primeiro ou foi no segundo episódio, que o maior legado que o empresário e a empresária podem deixar é a sua empresa. Só que eu quero também trazer para você que o maior legado que eu, como pai e como marido, vou deixar para os meus filhos e para a minha próxima geração é a minha base familiar fortalecida, onde existe amor, onde existe união. Até que ponto o meu ego e o meu orgulho estão fazendo com que haja problema dentro da minha empresa? Então, seguindo o conselho, está lá em Provérbios 16, 18, aqui na Bíblia a mensagem diz: primeiro vem o orgulho e depois a queda. Quanto maior é o ego, maior é o tombo. E aí eu volto para aquela pergunta, sabe? Cara,
Larissa Manoela teve sucesso porque os pais colocaram ela no melhor caminho ou porque ela era uma grande artista? E aí, quando a gente traz o orgulho e o ego para dentro da empresa, é onde está todo o problema. Eu sou feliz demais e agradeço muito porque Rogéria se destituiu do orgulho, do ego, e por causa disso, hoje nós temos uma família muito bem organizada, uma empresa que cresceu. Mas eu fico me perguntando se Rogéria não fosse meu amparo, será que eu teria a coragem de crescer o meu negócio? Se Rogéria fosse apenas minha gerente financeira e a gente ficasse naquela briga, será que o meu casamento tinha se sustentado de pé? E se eu tive mérito no crescimento do meu negócio, a Rogéria teve mérito junto comigo. E aí trazendo para a conjugalidade, não é porque a Rogéria saiu do negócio que ela não é importante para o negócio crescer, sabe? O problema é que muitas vezes a gente acha que todos, os únicos que têm força é quem está dentro do negócio. Mas a família, ele é uma base forte. A família deve Eu ser sinto que um local onde o empresário e a empresária se sentem seguros, sabe? É isso que tem que acontecer. Rogéria me deu a base, o alicerce, para que eu pudesse construir esse crescimento exponencial. Quantos empresários e empresárias não conseguem crescer o negócio porque só recebem cobrança? Caramba, você está trabalhando demais. Você não para de trabalhar. O orgulho vem a queda. Quanto maior o ego, maior o tombo. Então, eu diria não, eu afirmo que esse é o primeiro aspecto para que qualquer sociedade, qualquer empresa comece a crescer. Mas, Patrício, você está falando aí que talvez eu tenha que abrir mão da minha posição? Talvez sim. Talvez é isso que seja necessário para que haja o crescimento do seu negócio e a sua família continue. Talvez é abrir mão do seu status, talvez é abrir mão da sua posição. Enfim, eu eu sinto não sei se eu que respondi no fundo a sua pergunta, eu nós fui para diversos caminhos mas é isso, eu viajei não, aqui, mas a entrei ideia em é essa. flow. A ideia é a gente realmente imergir nisso e porque é aquela coisa, né? A nossa missão aqui não é, eu sinto que não é discutir o caso, né? Porque eu acho que se for para falar do caso em si, eu acho que a galera tem que ir para a página de fofoca, para os tabloides aí, essa revista de fofoca. Nossa missão aqui é tirar aprendizados e que possam servir para várias pessoas. Né? Então, essa é a ideia. E eu sinto que, no fundo, a gente acaba sempre na mesma história. É porque não muda. Quando a gente estava falando no episódio passado sobre, cara, sobre seu legado, o maior legado é a empresa. E você, a ausência de ego, você vai saber que a empresa vai ser maior do que você, e às vezes você tem que sair da sua própria empresa para ela crescer. Eu acho que nada muda aqui. É a mesma coisa. Não significa que não é porque é um casal ou não é porque é um familiar, cara. Às vezes uma pessoa tem que sair pelo prol da empresa. Só que às vezes a saída não é somente em prol da empresa, mas é em prol de algo maior também. É em prol da empresa crescer e em prol da família se sustentar. Porque é como a gente sempre fala aqui na X5, Fantástico, né? De que adianta você ganhar o fantástico. mundo, você a empresa crescer bastante, se você perde sua família, você perde aquilo que é mais importante. Então, cara, eu vejo que essas discussões elas são muito complexas, sabe? Porque muitas vezes eu sinto assim, eu sinto que muitas pessoas que estão numa posição. E eu vou dizer, um negócio que me chama muita atenção é marido e mulher. Porque marido e mulher, ele tá na empresa e daqui a pouco tá dentro do quarto, deitado na mesma cama, sabe? De todos, eu acho que é o E o mais homem, desafiante de se separar. e, E aí o homem briga o dia todo e chega de noite assim, bora mulher, eu quero sexo. A mulher, meu amigo, você me esculhambou o dia todo e agora você quer vir ter relação sexual comigo? Eu não vou citar nome, mas tem um pessoal, amigo amado que tá no Infinity, que é casal, o Infinity, né, é nosso grupo de Mastermind, e no último encontro ela falou isso, meu amigo, a gente brigava o dia todo e quando era noite ele vinha roçando, fazendo carinho, ele disse, sai pra lá, meu amigo, eu não quero nada com você. Só que eles disseram que foram nesse processo se adaptando, entendendo que uma coisa é empresa, outra coisa é negócio, né? Mas é a grande realidade, né? Como é que o filho briga comigo o tempo todo e vem me pedir a benção? Ah, vai pedir benção a outra pessoa para mim, não. Sabe? Esse é uma onda. Vai lá. E eu fico imaginando, sabe, a situação de, cara, e eu fico pensando, me colocando no lugar de muitas pessoas e você fala assim, cara, às vezes um dos dois tem que sair do negócio. E eu fico
pensando nessa situação, cara, quem é que sai do negócio, sabe, Patrícia? Tipo, um negócio construído pelo casal, e às vezes o casal, ou pai e filho, como é o caso aí de Larissa Manoela, e às vezes, cara, alguém tem que sair do negócio que vai ser melhor para o negócio. E às vezes essa pessoa que sai abre até uma outra vertente, cria um outro negócio, tem até uma vida muito melhor, sabe? Mas eu fico imaginando esse processo, cara, esse processo de desalinhamento e essa condução, que eu acho que aí tem que existir muita maturidade para você lidar com a crise do negócio, né, que não deixa de ser uma crise, que muitas vezes é das crises que vem os grandes avanços, mas, cara, você tem que lidar com a crise do negócio, mas mantendo a unidade familiar, sabe, irmão? Eu Ô, acho que ô Vital, como é isso para você, cara? Como é que eu manejo a crise no negócio e identifico, tenho que lidar de frente com isso, mas mantendo a unidade familiar, sabe? Que é o mais então, importante. isso que você fala é bacana. Necessariamente não é que em todos os casos alguém tem que sair no negócio, mas eu fui pro lado mais apelativo mesmo. Eu quero fazer essa provocação para você que às vezes está pensando, pô, qual solução a gente tá. A gente já tentou de tudo, Patrícia, mas não tentou sair do negócio. Por outro lado, aí já vamos começar a entrar em soluções também, né? Tem muitas soluções para isso. Vou dar outro exemplo real. E vou citar aqui, eu não pedi permissão, mas eu vou citar aqui. Existe no nosso grupo Infinity também hoje três irmãos que são da farmácia JB, que é a terceira geração que está na família. Uma farmácia hoje que tem 14 ou são 16 unidades, tem um faturamento muito top aí. E aí, o faturamento eu não vou falar, mas é um dos grandes grupos farmacêuticos de Sergipe. E são três irmãos e eles estavam tendo algumas divergências, não eram briga, mas divergências na gestão da empresa. E quando eles investiram para fazer o grupo de implementação da qualidade, que é um produto nosso aqui da X5, eles começaram a fazer o domínio do óbvio e a tríade do engajamento, que era, pô, vamos desenhar processo. Eles começaram a fazer o organograma, e é uma coisa que a maioria das pequenas empresas não fazem. E quando eles desenharam o organograma, quando a nossa gestora aqui e a mentora de qualidade, Tainá, começou a trabalhar com ele, Tainá deu a seguinte observação, cara, você tá vendo aqui Júnior, ele é o CEO, ele é o cara que faz compra, ele é o diretor de vendas, ele é o diretor operacional, e os outros dois estavam fazendo outras coisas que não dava essa liga, sabe? E no desenho do organograma, ficou claro que eles deveriam dividir as funções. O que foi que aconteceu? Em um trabalho de organização da qualidade da organização, se identificou qual que seria a função de cada um e as relações começaram a melhorar no aspecto de eu já sei agora o que cada um é responsável por entregar, já sei quais são os deveres de cada um e começou a ficar mais fácil. E aí eu faço essa pergunta aqui, cara, qual é o papel seu, do seu cônjuge, do seu filho, da sua mãe, do seu pai, do sobrinho dentro da organização? É necessário ficar muito claro, até mesmo para que a relação de, ele é meu pai, mas se ele é meu funcionário, ele não tem poder de mandar aqui. Ele é meu filho, mas ele não tem direito de mandar. Aqui tem que cumprir todas as obrigações. Eu vou dar um exemplo que por muito tempo Rogéria falava que eu era duro com ela, que Rogéria engravidou, e ela, como gerente financeira, ela saía para fazer, ir ao médico, e muitas vezes não comunicava, ou passava do horário, enfim. E eu tive uma conversa séria com ela e falei o seguinte, ô Rogéria, deixa eu te dizer, aqui você é funcionária, aqui eu sou diretor e você é gerente. Se você quer fazer o exame, você tem que comunicar o RH, você tem que comunicar as pessoas. Não é porque você é minha mulher, porque você está grávida, que você vai agir do jeito que você quer. Meu irmão, isso foi motivo de confusão. E aí eu trago para quem está nos assistindo. Você tem coragem de confrontar de forma amorosa e cuidadosa o seu familiar que está dentro da organização, porque está agindo da forma que é contrária à cultura da organização? Cara, se a cultura da organização, se o processo se eu vou faltar, eu preciso comunicar ao RH, eu preciso ter algo que justifica, eu tenho que justificar. E aí ela começou a chegar depois do horário, e só que Rogéria conseguiu compreender isso. Eu falei que, pô, que massa. Então a gente conseguiu, só que imagina se eu não confronto o que os outros funcionários iriam agir, ou iriam achar, melhor dizendo. Já que qualquer um pode fazer o que quer, Patrícia, a esposa faz o que quer, então eu faço o que quero. Ela é funcionária ou ela é esposa? E aqui está um grande desafio.
É preciso estabelecer as funções, definir descrição de cargo, definir fluxos, definir qual é o processo de cada um, e cada um tem que cumprir. É Deixa, isso. e uma pergunta que eu Beleza? te faço, Então, você tava falando isso daí e eu começo a pensar nas probabilidades, né? Cara, porque a gente sabe que cada ação ela gera consequência, que pode ser melhor ou pior. E eu imagino, eu queria te fazer duas perguntas. A primeira pergunta, cara, como é que foi esse processo, assim, o processo de confronto? E o segundo é, cara, como é que foi a consequência disso? E eu queria que você analisasse duas óticas. Como é que foi a consequência disso para o seu casamento? Como é que ficou o seu relacionamento depois disso? E como é que foi a consequência disso para a empresa, sabe? O lance de, cara, se ele consegue, tipo assim, se ele é justo, né? Vou usar essa palavra, o termo. Se ele é justo com a esposa, né? Então, justo no sentido de, cara, fazer o que é certo com a esposa. Como é que foi para o time isso? E quais são as consequências? Porque às vezes as pessoas estão tão ligadas emocionalmente, aí eu vou dar minha visão enquanto terapeuta que sou, sabe? As pessoas estão tão ligadas à dificuldade de confronto e de alinhamento e enxergam o confronto como sendo algo muito desafiador, sabe? Algo maior do que realmente é. Às vezes é só uma questão de alinhamento, né? Porque a gente sabe que você ter um desalinhamento é uma coisa natural de qualquer relação, e as pessoas estão tão ligadas a isso que não percebem as consequências disso. Então eu queria te perguntar, cara, como é que ficou sua relação depois disso? E com a empresa, como é que foi a relação da empresa depois de você ter esse alinhamento, sabe, entre sócios familiares? a respeito do meu relacionamento, ele estava fadado a fracassar, sabe? Porque eu coloquei muito mais força no negócio do que no meu casamento. Naquela época, a mentalidade do Patrício isso foi 2008, de 24 anos, era uma mentalidade completamente diferente do que é hoje. E eu entendia pela família que eu cresci, pelo mundo capitalista que eu cresci, que era mais importante ter sucesso na empresa do que na família, né? Só que eu comecei a ter acesso, Vital, a valores e a princípios que eram muito maior do que qualquer dinheiro que eu tivesse na conta, qualquer negócio que eu comprasse, que era, pô, casamento é pra vida toda. Eu acredito nessa parada. Acredito que casamento separa, mas acredito que há sim possibilidade de ser feliz com uma pessoa para a vida toda. Ainda que tenha seus altos e baixos. E ser feliz não significa que você vai ter tudo de bom, não, a vida toda. Felicidade não tem a ver com circunstâncias. Felicidade tem a ver com como agir em meio ao caos. Então, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às dificuldades, é possível continuar acreditando nessa relação. E foi nesse momento que eu comecei a entender que a minha família é muito mais importante do que o meu negócio. Eu conheço dezenas, talvez centenas de pessoas que dariam todos os negócios, todo o valor que tem na conta para voltar ao casamento, para voltar ao relacionamento com o filho, com o pai. A gente vê aí nessa questão de Larissa Manoela, é interessante como eu só ouvi o lado dela. Eu gostaria muito de ouvir o que a mãe e o pai têm para dizer. E eu tenho um sério problema porque eu vejo também Ibope. A gente só viu o que foi editado, a gente não viu toda a conversa. A edição que foi feita foi para vender mais, né? Foi para dar Ibope. E aí eu gostaria muito de saber qual que era eu ouvi a entrevista toda, ouvi o pai e a mãe, para quem tivesse essa clareza, cara, o que é mais importante nessa família? Será que é o dinheiro que está no banco ou a relação entre eles? E aí, quando eu tomo essa decisão e Rogéria sai do negócio porque ia ganhar o neném, e é isso a gente optou porque, pô, Rogéria, a gente vai precisar pagar uma babá, vai ficar o tempo todo no negócio, é muito melhor ser criada por você do que ser criado por uma babá. Essa foi a nossa decisão, a gente decidiu investir nos nossos filhos por entender que a mãe cuidando era bem melhor. E tudo isso a gente colocou entendendo que mais importante do que o negócio era a família. E talvez você que está nos assistindo aqui agora, talvez coloca o negócio como mais importante do que a família. E eu quero dizer para você que isso está completamente equivocado. E eu confesso que a partir do momento que o meu casamento estava falido, minha família estava para acabar, eu comecei agora a colocar a mesma dedicação e energia que eu sempre tive nos negócios na minha família.
E aí eu consegui restaurar a minha família, o meu casamento, sabe, Vitalzão? Esse foi o primeiro ponto. Descobri que, do mesmo modo como empresas que estão quebradas podem ressurgir, de que, como eu acredito demais na ressurreição, e eu acredito que Jesus ressuscitou naquele domingo, que morreu e ressuscitou, eu acredito também que relações podem ser ressuscitadas, podem ser reconstruídas, e agora, desde que a gente coloque energia nisso, sabe? Nós não podemos negligenciar as relações. Então, ao colocar foco, entender que a família é o bem mais precioso de um empresário e de uma empresária, tudo começou a mudar. E olha que coisa louca, os negócios começaram a mudar também. Sabe por quê? Porque do jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras. Então, como eu negligenciava, eu trabalhava pra caramba, mas eu negligenciava diversas questões no negócio porque eu negligenciava na família. Exemplo, quando eu comecei a confrontar Rogério, eu comecei a confrontar os meus colaboradores também. E isso trouxe primeiro para mim, como empresário, uma força gigante, dizendo, cara, se eu confronto minha esposa, você acha que eu não vou confrontar qualquer outra pessoa? Então eu sou o defensor da minha empresa, seja ela quem for. Seja um primo, seja um tio, seja um amigo, seja quem for, eu sou um defensor da empresa. Então, do mesmo modo que eu me tornei um defensor da minha família, eu me tornei um defensor do meu negócio. Só que quando a gente negligencia a família, a gente começa a negligenciar todas as outras coisas. Negligencia a saúde, negligencia o cuidado até do negócio, sabe? Então, é isso que as pessoas começaram a ver. Então, caramba, amigo, o Patrício não abre mão nem de se indispor com a esposa para fazer algo, imagina comigo. Então as pessoas começaram a entender que existia uma cultura que tinha que fazer o que era correto e esse legado foi muito bacana e isso despertou primeiro lá o meu tio, que ele sempre teve esse confronto comigo, não era porque era tio e sobrinho, vou passar a mão na cabeça do meu sobrinho, cara, meu irmão, era cacetada. Era pau, meu irmão. E você sabe que nas nossas reuniões, e eu acho que é válido, a gente não tem medo de confrontar a verdade. E isso é bacana a respeito da nossa sociedade, e eu tenho aprendido muito com você. Eu costumava, e estou melhorando isso, eu sempre construía toda uma lógica para fazer com que a pessoa compreendesse o que eu queria falar. Hoje eu tenho ido muito direto ao assunto, sabe? É isso aqui e tal, e porque a gente precisa confrontar, sabe? E quando eu falo de confrontar, tem muita gente que já pensa em briga. Não, é você fazer uma comunicação honesta, é você fazer uma comunicação bem franca daquilo que não tá legal. É isso, sabe? Então, trazendo né, essa pergunta que você trouxe, esses dois aspectos foram fundamentais nessa construção. Você me fala isso e eu começo a ter algo que você sabe que é algo muito forte em mim, sabe? Eu começo a pensar o seguinte: eu na minha trajetória, nas todos os lugares que eu passei, nas empresas que eu passei, eu percebo que tem um ponto que é muito comum nas pessoas, e eu posso dizer que também ele era muito forte em mim, que é a dificuldade de clareza de comunicação. É a dificuldade de se colocar na posição de confronto. E o desalinhamento das pessoas, né? Tem um gráfico. Vou até tentar desenhar aqui na tela para vocês, ó. Imagine que você tem um gráfico que são duas linhas e elas vão se afastando. Se você tem duas linhas se afastando, aqui a distância delas é muito menor do que se ela começa a se afastar. Aqui a distância é muito maior. Aí o que acontece é que as pessoas começam a perceber dentro de uma sociedade, e aqui eu quero provocar essa reflexão, principalmente para quem tem sócio. Eu não falo só de sócios familiares, eu falo para qualquer pessoa que tem sócio ou parceiros comerciais. Às vezes a pessoa já percebe que os caminhos estão se separando. Só que, como ainda não está tão grave, elas não querem se colocar na posição de confronto. Por quê? Porque elas jogam para o universo, cara, vai que a pessoa mude. Né? Vai que do nada a pessoa mude. Ele já viu que o caminho está errado, mas vai que mude. Eu não quero me dispor por pouco. Mas o que é que acontece? Essa dificuldade das pessoas expressarem aquilo que pensam, e isso é muito comum, sabe? Isso é do ser humano. Nós temos um das maiores dores do ser humano é a dor da rejeição. Isso é comprovado cientificamente. Se você pega muitos estudos terapêuticos, a psicologia estuda muito isso, nosso cérebro ele é programado para evitar a rejeição, sabe? E você ir para o confronto é você se expor ao risco de ser rejeitado. E isso é muito inconsciente.
né? Nós não temos, muito, na maioria das vezes, nós não temos consciência disso. Mas, cara, nós não queremos nos expor. É por isso que as pessoas têm, às vezes, dificuldade de falar em público, dificuldade de numa reunião falar o que pensa. Ela absorve para ela, segura, não fala aquilo que está incomodando. Mas o que acontece é que aquilo que um dia era pouco, depois a distância fica tão grande que fica insustentável a relação, sabe? E a reflexão que eu E, trago é: você na sua empresa, você tem tido a atitude de confrontar, de dizer aquilo que você acredita que não está certo, ou você só espera aquilo ficar insustentável e aí você perde relações, perde amizades e acontece às vezes como um caso como esse, que eu não estou dizendo que isso vai acontecer, claro, mas que quando você olha, né, aparentemente pelo que a gente tem acesso, você começa a perder até um vínculo familiar, sabe? Por conta de algo que estava errado, mas cara, chega uma hora que está tão insustentável que voltar é muito difícil, sabe? Negociar fica muito difícil. E essa é a fantástico. reflexão que eu faço. Cara, na sociedade, você consegue falar o que pensa, você consegue alinhar. Numa reunião, você consegue ser duro, porque às vezes você tem que ser duro numa reunião. E eu te mandei mensagem essa semana, né, falando, pô, Vital, que massa essa é o gráfico da probabilidade, né? Eu acho ele massa pra caramba, que me ajudou pra tomar uma decisão interessante, inclusive familiar. Mas tem um ponto que você foi falando que me chamou a atenção, Vital, e que, pô, como é que eu lido nessa relação com os meus sócios, talvez como estão existindo aparentes desalinhamentos? O nosso problema é que a gente começa a julgar tudo entre certo e errado. Beleza? E aí a gente precisa entender que na relação do sócio não tem certo e errado, muitas vezes. São apenas visões diferentes e opiniões diferentes. E eu confesso que por muito tempo, isso na minha cabeça foi motivo de muitas brigas. Caramba, ele não pensa do mesmo modo que eu, ele não faz do mesmo modo que eu. E eu falei o seguinte: opa, peraí, quem disse que eu tô certo e o outro tá errado? Por exemplo, Vital, vou dar um exemplo aqui. Você vai estar na tela junto comigo agora. Se a gente começar a falar como surgiu a X5, você acha que nós dois teremos a mesma narrativa, sim ou não? Não. Não. E porque eu tenho um ponto de vista e você tem outro ponto de vista. Eu acho massa, um exemplo, vocês sabem que eu sou um apaixonado pela Bíblia e existem os evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas. Eles falam a mesma coisa. Só que aparentemente parece que o relato de cada um parece que são coisas divergentes. Mas, cara, todos estão falando a mesma história, só que de pontos de vista diferentes. E todos os três estão certos. Quem está errado? Entende? E muitas vezes o que é falado, o que se comunica num negócio, não é que são errados, é que cada um teve um ponto de vista. Se você for pegar a narrativa de meu tio, como nós começamos um negócio, de Júnior, meu, e de alguns colaboradores que estavam no início, todos teremos narrativas que são diferentes, mas não são divergentes. Olha que coisa interessante. Então, talvez você precisa compreender e essa aparente divergência não é uma divergência. Ela apenas são questões e pontos de vista diferentes. E se você parar para analisar, quando eu compreendi isso, Vital, e você está cada vez mais junto comigo, a gente tem parado para identificar e olhar diversos cenários, entrar em sociedade em alguns negócios, né? Vem aí a X5 Venture, tem aí a Tine, que nós somos sócios. Qual outro negócio? Tem mais algum outro negócio que nós somos sócios? Você me mandou aí, Tem a tem mais uns Sex, três. A SEX, né? Que são sistemas de crescimento exponencial, enfim. Então você está vendo que eu lido na sociedade agora de forma bem mais tranquila. Quando um sócio fala algo que é diferente do que eu penso, eu começo a analisar o seguinte, cara, por que que ele pensou nisso? E aí entra um ponto muito importante que é, nós temos que o tempo todo estar alinhando expectativas. O problema é que a gente entra em discussões para ganhar, não para alinhar expectativas. E é completamente diferente. Então imagina que se nesse caso de Larissa Manoela, que é o que provocou essa nossa discussão aqui, se o pai, a mãe Larissa Manoela começa a fazer reunião para alinhar expectativa. Pô, trouxeram advogados e é importante, tá? Eu lembro quando a gente foi fazer as reuniões de governança corporativa no nosso negócio, a gente trouxe e contratou especialistas para fazer o nosso acordo societário, que até então nunca tinha. Então, a gente precisa ter acordo societário, ainda que seja em um papel ou só em um e-mail digitado. Não precisa, às vezes, ser tão profundo, mas precisa ter algum tipo de acordo societário que vocês se comuniquem e alinhem as expectativas.
caramba, o que é que eu, como sócio aqui da G5 com o Vital, tá muito claro qual é a minha posição e tá claro qual é a posição dele. A gente precisa ter essa clareza de qual é a posição de cada um. Entende? Tem que sempre ter esse alinhamento. E vou trazer algo importante. No meio do caminho irão existir desalinhamentos. E qual é o nosso papel? Ter a força e a coragem de confrontar e trazer para o trilho novamente. É isso. É isso que tem que ser feito. Patrício, e qual existe uma palavra mágica? E aí eu quero trazer para você, que é ceder, sabe? Às vezes a gente luta por alguns por cento, às vezes a gente luta por posição. Quem tá dominando é o ego, é o orgulho ou é a verdade, sabe? E muitas vezes a gente não tem que ceder também, não. Mas quando eu penso em ceder, é quando as coisas começam a acontecer e quando pode mudar o jogo por completo. E aí, o que é que eu estou disposto a ceder para que o meu negócio cresça, para que minha família esteja bem? Será que é deixar meu sócio assumir uma posição maior, ter mais controle, ter mais decisão, e eu precisar de mais tempo para passar com o meu filho, com a minha esposa? Será que eu preciso ceder alguns ganhos financeiros, talvez alguns colaboradores, sabe? E essa palavrinha para mim ela é muito hoje é muito simples na minha mente porque eu acredito no ensino de Cristo que perder é ganhar em diversos momentos e ganhar é perder, né? Então aquele que quer perder sua própria vida, ele vai ganhar. E esse paradoxo é complexo na cabeça de muitos, mas para mim hoje é muito tranquilo. Então eu entendo que muitas perdas serão grandes ganhos. E aí eu faço essa provocação para você que está nos assistindo agora. Até, Vital, eu acabei não falando. Cara, faz um comentário aí. O que você precisa ceder? Compartilha esse link aí, clica aqui no link de gostei, faça isso logo agora, compartilha com a galera que você ama, com seus familiares, com seus amigos que têm empresas familiares, faz isso, ceda ao meu pedido e compartilhe, e dê um like, e deixe seu comentário aí, porque isso faz com que o YouTube compartilhe ainda mais os nossos episódios aqui. Você me traz algo nessa sua fala, meu irmão, que eu penso o seguinte, é uma coisa que eu tenho comigo, tá? E eu penso que uma sociedade, seja ela qual for, ela, assim como dentro de um ambiente familiar, ele tem que ser um ambiente seguro, sabe? E quando eu falo sobre ambiente seguro, cara, eu vou dizer eu, Vital, não quero estar num ambiente que eu não me sinta seguro para expor aquilo que eu penso. E eu não falo sobre. Às vezes as pessoas acham que você falar o que pensa é você machucar as outras pessoas. Não tem nada a ver sobre isso. É você, cara, você ter a tranquilidade de poder falar as coisas que você tem sentido, as coisas que, cara, que mesmo não estando certo, às vezes você está com um sentimento que é só questão de alinhamento. Eu sinto que quando existe esse ambiente seguro, de você poder falar aquilo que não está alinhado com, né, dentro de você internamente, você começa abrir as possibilidades para essa congruência de todos os sócios, sabe? De todos os envolvidos. Eu sou um fã da comunicação. Desde o início, eu digo que eu estudo, quando eu paro para estudar, desde a filosofia, que para mim é o berço, sabe, da ciência, é o berço de você começar a questionar as coisas, você começar a entender como se comunicar melhor, como você se comunicar com o mundo, sabe? A sua forma de se expressar. E a parte científica, cara, eu vejo o poder da comunicação. Eu sinto que, cara, você ter um ambiente em que a comunicação possa se dar de forma mais eficaz é o melhor cenário, sabe? Eu percebo que muitos problemas de muitas empresas, não só da sociedade, mas da empresa como um todo, são desalinhamentos de comunicação. A comunicação ela não passa de um para outro de forma eficaz. E isso começa desde a liderança. Como é que você quer ter uma comunicação dentro da sua empresa que seja eficaz, que seja saudável, que seja respeitosa, se dentro de uma sociedade você tem um bocado de informação oculta, você tem desalinhamentos ocultos, e aquilo não é expressado, não é resolvido, e fica. Eu enxergo isso como se fosse eu enxergo isso como uma doença, sabe? É como se fosse uma doença. Para mim, a empresa é igual a um ser humano. E a empresa também adoece. E eu acho que a doença da falta de comunicação é uma doença, uma das piores que pode ter no negócio. E ela, começando da liderança, ela vai se perpetuar. A gente sabe que aquilo, a forma como você faz uma coisa é a forma como você faz todas as coisas. A forma como você comunica dentro da liderança é a forma como a sua empresa vai começar a comunicar lá na ponta. E você ter esse ambiente de segurança, sabe? Esse ambiente seguro em que eu posso ser quem eu sou,
eu posso expressar, e é aquilo, não é confrontar, não é brigar, cara, não tô confortável com tal coisa, de forma tranquila, e por estar no ambiente seguro, cara, vamos debater sobre isso e encontrar uma solução. Eu tenho para mim o seguinte, minha mentalidade, sempre que eu me sinto que eu sinto que existe algum desalinhamento, minha mentalidade é sempre uma só. Cara, eu vou trazer aquilo que eu não está confortável em mim para que a empresa encontre a solução. Eu não quero saber qual é a solução, sabe? Isso me traz muita paz, eu confesso. É saber que a solução não tem que vir de mim. A solução vem do tudo, vem dos. Todos podem ter soluções. Eu só quero dizer, cara, o que não está confortável, eu posso dar minha opinião, mas a solução é pelo bem da empresa. Mesmo que a solução seja, às vezes, eu gosto muito de ir eu gosto muito de ir pro. Igual você, Patrícia, de forma didática, de ir pro extremo. Mesmo que a solução da empresa, daquele desalinhamento, seja eu sair do negócio. E eu entendo, cara, se eu tiver que sair de uma sociedade porque não consegui me alinhar, cara, eu saio com prazer. Por quê? Porque é melhor sair logo do que lá na frente, depois de anos, de muito investimento e às vezes de perder um amigo, sabe? E ter muito mais prejuízos lá na frente. Eu prefiro que seja agora. E eu entendo isso às vezes como livramento. Livramento não de que eu esteja com pessoas erradas ou pessoas ruins. Às vezes eu penso que, sabe, um dos problemas das pessoas é entender, cara, quem é o certo e errado, quem é que é o bom e o ruim. E eu não sinto essa dualidade. Às vezes é uma questão de, cara, é de estar desalinhado. O caminho que eu quero para minha vida é o caminho diferente do que meu sócio quer para a vida dele, e às vezes nós temos que separar esses caminhos. É simples E tá assim, tudo sabe? bem. Eu percebo E tá que tudo bem, romantizam né? muito E tá tudo bem. que alguém tem um certo nessa história. Quem é o verdadeiro certo? E certo e errado é só uma questão de opinião. E o incrível por incrível Exato. que pareça, sempre que às vezes você vai até se preparando para o pior, só que é impressionante como a sinceridade tem um poder de cura muito grande, viu, meu irmão? Eu me impressiono quando E, você é sincero, a solução é muito melhor do que você imaginaria ser. e eu ia falando que em todo esse discurso, uma palavra que me veio à mente foi confiança. Eu preciso confiar nas pessoas. Se eu não me abro com o outro, é porque talvez não falta confiança. E o outro tá se abrindo comigo e falando verdades que talvez eu não goste, porque ele confia em mim. Então, eu preciso estabelecer uma relação de confiança dentro dessa minha relação societária ou dentro desse ambiente familiar, tem que existir confiança. E se você perguntar, caramba, Patrícia, você tem dezenas de negócios que você é sócio, você tem dezenas de sócios, o que que te faz permanecer com esses sócios? Confiar. Ainda que o outro erre, eu estou sempre entendendo que ele teve a melhor opção. Ele tomou aquela decisão porque era o melhor que ele tinha para aquele momento. Então, a gente precisa estabelecer um processo de confiança. Só que confiança não significa que você também não vai conferir. E às vezes tem pessoas que se sentem constrangidos ou chateados porque existe a conferência. Não, não tem nada de errado. Então eu confio e confiro, não tem nenhum problema até para contribuir. Porque eu sei que às vezes você pode estar errando, não de forma dolosa, né? Não com dolo, mas um erro que acontece porque nós somos seres humanos e erramos, e faz parte do processo, né? Aí vem uma pergunta, Vital. O que a gente pode fazer aí agora, né? Já entrando em questões práticas, para que a gente possa evitar isso que aconteceu com o processo aí de Larissa Manoela e os pais. Eu fiz uma reaçãozinha aqui que eu acho que é interessante, e a gente, para seguir uma ordem, e é uma ordem bem interessante, que é, primeiro, você tem que ter alguém que entenda de governança corporativa e que te ajude nesse processo. Contratar um advogado, ter uma consultoria de administração focada nisso. Muitas vezes a gente está lá no estágio inicial e a gente não quer falar sobre isso. A X5 era MVP, agora já está se tornando uma empresa bacana e a gente vai fazer esse processo de alinhamento muito bem de governança corporativa. Segundo aspecto, fazer a separação entre papéis e responsabilidade. Então, definir claramente qual é o papel de cada um, a responsabilidade que cada um tem dentro da organização. Isso é de suma importância. E não significa que a responsabilidade e o papel que você define hoje é a que vai ser para sempre. Elas mudam. Por exemplo, em 2008 eu decidi sair do meu negócio porque eu queria muito. Aconteceram diversas situações, em especial a morte de um amigo, e quando eu vi no caixão, eu ouvi uma voz interessante, que eu acredito ser do Espírito Santo, dizendo: Patrício, se fosse você que estivesse dentro desse caixão, você estava certo da sua salvação. E eu confesso que eu me senti perdido naquele momento.
e aí eu decidi ir estudar teologia, eu agora queria falar só de Jesus, e eu passei um ano fora do meu negócio, e eu peguei e entreguei a minha parte para o meu tio e meu primo, que eram meus sócios, né? E ali eu não tinha mais papel, e eu me lembro que meu tio sempre ia lá, conversava comigo, e eu passei um ano trabalhando, ou trabalhando não, estudando, e depois eu voltei, né? Não, não era mais aquilo que eu queria, consegui ter meu encontro que eu queria com Deus, com a minha, é, com quem de fato eu sou, com o meu eu verdadeiro, né? Com o meu propósito, e aí, pô, agora eu entendi qual é o meu processo de vida, o meu projeto de vida. E quando eu retornei, eu achei que eu teria o mesmo percentual da sociedade, só que o meu tio falou: peraí, você não me deu tudo? Você não deu tudo pra mim? Agora não é do jeito que você quer mais, não. Então, isso naquele momento me chocou, sabe? Só que ele estava fazendo um grande teste para saber se eu queria voltar de fato com o meu negócio. Outro ponto interessante, aí vamos lá, é necessário ter um conselho de administração de terceiro, se necessário. Faz um conselho de administração. Patrício, mas minha empresa é pequena, caramba. Chama alguém, traz um mentor, traz Patrício, traz Vital, traz alguém que vai conseguir compreender esse processo, sabe? Então a gente precisa ter essa clareza. É necessário trazer um terceiro que vai alinhar essas expectativas se a gente não está conseguindo. Outro aspecto aqui, transparência financeira. Garantir que todos tenham acesso às informações financeiras nos mínimos detalhes. Eu me recordo que quando o Banco Central instituiu uma lei, a lei do diferimento para o meu negócio de correspondente bancário, que ele ferrou o nosso negócio e a gente não conseguia encontrar os números exatos. E por muito tempo foi questão de divergência dentro do meu negócio. E sabe o que aconteceu? A gente teve que contratar um consultor, o seu Arnaldo, até hoje, o seu Arnaldo está com a gente, para ele fazer esses relatórios financeiros. E o pai dele já tinha tido banco, ele tinha acesso a conhecimento que nós não tínhamos, e a gente trouxe ele para fazer a nossa questão financeira, para trazer essa transparência. Então, muitas vezes a pessoa não é transparente financeiramente porque não sabe. Cara, contrata alguém que sabe para fazer isso. Outro aspecto, a profissionalização na gestão. O seu familiar, seu parente, ele está na posição que ele está por causa do mérito ou por causa da posição familiar? Então a gente precisa trazer um processo de profissionalização do negócio. A gente precisa trazer pessoas que são boas, são competentes, e os nossos familiares precisam estar no negócio se eles de fato são aptos para isso. Quando a gente começa um negócio, a gente traz todo mundo que é de perto, né? Vem cá, tá crescendo o negócio, você vai saindo arrastando. Chega um momento que não dá mais, que temos que trazer profissionais. E isso causa dor. No meu negócio aconteceu isso e causa dor. Até hoje tem familiar que não fala comigo, que não gosta de mim, porque eu tive que demitir aquele funcionário. Mas teve gente que passou 10 anos comigo, mas no processo de crescimento do negócio não se adaptou ao crescimento. E valeu, sou muito grato para você, te amo, mas não dá mais para ter continuidade no negócio. Outro ponto importante, como você bem falou, uma comunicação muito aberta. Confiar, falar, ter clareza, não ter vergonha nem medo de falar do que o outro vai falar. Tem que sempre organizar. Rogéria tem uma frase que para mim é maravilhoso: o que não é dito se torna maldito. Então, no negócio, na empresa, precisa falar, precisa comunicar. Nós daqui a pouco teremos uma reunião com um sócio nosso e a gente precisa falar, a gente precisa ter uma comunicação aberta para ter clareza e esclarecer tudo que precisa ser feito, porque senão vai se tornar maldito. Então, o não dito se torna maldito. É importante falar isso. Outro aspecto é o conflito de interesses. A gente precisa estabelecer diretrizes bem claras sobre para não ter conflito de interesse. Pô, Patrício, aquilo que você falou, Vital, qual é a tua posição? Quais são os teus interesses aqui? Caramba, vai ter sucessão familiar. Qual o seu filho entra na empresa para que ele seja colocado em uma função de. Estou dando exemplo aqui, Gabriel vai fazer 18 anos, já me falou que quer trabalhar junto comigo e quer seguir essa minha carreira. E aí agora? Gabriel vai entrar na empresa como gestor? Não, Gabriel, por mim, vai começar lá, meu amigo. Ele vai ter que galgar o espaço dele. Essa é uma realidade, é motivo de. Só que Gabriel é de minha confiança. Eu quero que ele comece lá de uma posição mais embaixo para que ele entenda como é o crescimento, para que ele entenda como é o negócio, mas eu quero prepará-lo para uma sucessão. E existem diversos caminhos. Então, só que imagina que seu sócio também tem filho de 18 anos. Imagina que Vital tem um filho agora que vai completar 18 anos. E aí?
qual é, isso já é motivo de um conflito de interesse. Quem vai ser o CEO do negócio, quem vai assumir, quem vai ser gerente financeiro, a gente precisa começar a conversar sobre isso. Só que sabe o que acontece? A gente não conversa, aí briga, confusão. Tem que ter clareza. Então, eu visitei uma fábrica da Pé com Pé. Aqui, quem é pai talvez já deu uma sandalinha para a filhinha, um tênis para o menino, da Pé com Pé, e recomendo você. Wagner Poli, meu amigo, meu amado aí, e o Piaca são maravilhosos. E eu tive os visitando lá em Birigui e fiquei lá, eles me acolheram, eu passei um final de semana no rancho deles, maravilhoso. Gratidão, viu, amigos? E foi interessante que nessa visita que a gente fez lá, os filhos dele estavam crescendo e eles conversaram, o que foi que eles começaram a fazer, cara, qual é o perfil comportamental de cada, o que cada um tem perfil para ser empreendedor, outro tem perfil para ser gerente financeiro, e eles começaram a alocar aquelas pessoas nos seus devidos locais. Agora imagina se eles não têm esse alinhamento, se não conversam. Então tem que conversar, tem que ter essa administração de conflito de interesse. E por fim, eu quero ler o último, a gente precisa estabelecer que todos estejam dentro da cultura do nosso negócio. Não é porque é familiar que a cultura tem que ser diferente. É necessário ter uma cultura constante. É o DCM, direção, cultura e medição. É isso. Sensacional. E quando uma coisa que me vem na sua mente quando você fala sobre esses passos, e eu sempre fico pensando o seguinte, cara, o empresário ouvindo isso, né? E ele tá vivendo essa questão familiar, muitas vezes, ou um desalinhamento de sócio, ou ele quer resolver, ou quer organizar simplesmente a empresa dele para preparar ela para crescer da melhor forma e ele ter mais tempo para a família, como nós sempre falamos. E na minha cabeça vem, cara, é, como organizar isso? Cara, como fazer tudo isso? Porque às vezes o cara olha e imagina, putz, é muita coisa para fazer. E uma coisa que me vem na mente é, cara, é priorizar, e eu vou dizer algo que me ajuda muito. Quando vem situações como essa, que parece, caramba, que vai ter muito esforço, eu gosto muito de regras, sabe, irmão? E a gente fala muito, por isso que a gente fala sempre sobre o setor de qualidade, sobre processo, sobre que no fundo são regras de convivência, são regras de como conduzir a empresa, e eu acredito que tudo isso tem que virar regras. Então, por exemplo, se eu tenho dificuldade, por exemplo, de comunicação, por que não criar uma regra? Cara, vamos ter um alinhamento que é uma reunião só sobre alinhamento de expectativas, e você começar a bota a responsabilidade no processo e tira a responsabilidade de você estar, vamos dizer, iluminado para uma reunião difícil, sabe? E eu penso isso, cara, a pergunta que eu faço e eu provoco as pessoas que estão ouvindo aqui é o que é que você vai começar a implementar amanhã, sabe? Qual é o primeiro passo que você vai fazer? Qual é a regra que você vai institucionalizar para você começar a ter melhor alinhamento de sócios, para você começar a ter um melhor alinhamento familiar? E às vezes não é regra só dentro do negócio, né? Como nós falamos, cara, qual é a regra que você vai colocar dentro da sua casa? E eu gosto do exemplo de um casal mentorado nosso, que uma das coisas que eles fizeram foi, cara, eles iam para casa, então um casal que trabalha na empresa, e iam para casa, terminava o trabalho, iam para casa e naturalmente iam para casa falando de negócio. E nós institucionalizamos uma regra, que a regra é o seguinte, cara, eles ficavam 1 hora depois do trabalho para terminar tudo que tinha que ser feito e alinhado com relação ao negócio, e quando fosse para casa, eles não falavam sobre negócio. Eles tinham que falar sobre o relacionamento deles, sobre, enfim, sobre qualquer coisa que não negócio, sabe? Porque são regras que vão para dentro, a gente fala muito de empresa, de sócios, mas, cara, por que não ter esses mesmos aprendizados dentro da sua família, dentro da sua relação conjugal, dentro da sua relação familiar com seus filhos, e você ter essas regras dentro de casa também, sabe, irmão? Porque no fundo, tudo é sobre pessoas. E aquilo que vai fazer sua empresa prosperar também é aquilo que vai fazer a sua família prosperar, enquanto Vital, família, para mim você sabe? foi Que é o feliz patrimônio maior que demais. nós temos. Vital, para mim você foi feliz demais, porque às vezes o cara diz, ih, é complexo demais. Comece colocando regras. Simples assim. Regras. Patrício, qual o tipo de regra? Aqui você julgar ser certo. Aqui vocês chegarem ao acordo de ser certo. De tudo isso, Patrício, não sei fazer. Comece instituindo regras. Confronte, tenha uma comunicação aberta, sentem, façam um confronto verdadeiro e regras. É isso que tem que ser feito. Cara, parabéns, você simplificou para quem estava colocando um monte de abobrinhas, já dando desculpas. Outra coisa, a desculpa perpetua a mediocridade. Empresário, empresária, você precisa parar de dar desculpas para fazer o que precisa ser feito.
É simples, você tem que ir lá e fazer. Ponto final. Até quando você vai continuar lamentando os seus resultados ruins, a sua dor, porque você não faz o que precisa ser feito? Então, pare de dar desculpa e pare de perpetuar aí no teu negócio a mediocridade, porque o que vai fazer a diferença é você colocar em ação o que de fato precisa ser feito. Então, é simples. Regras. Coloque regras. Tenha coragem de estabelecer regras. Tenha coragem de dar uma não conformidade quando alguém descumpre uma regra. Que massa, Vitorzão. Eu acho massa que tem uma frase aqui de Salomão que ele diz assim, em Provérbios 16, 25: há caminho que parece inofensivo, mas todo cuidado é pouco. Ele leva direto para a morte. Então, esse caminho que parece inofensivo de não confrontar, de não chamar o pecado pelo nome, como diz, né, o erro, de ter essa conversa bem franca, esse pode ser um caminho de morte. É aquela coisa, né? Decisões difíceis têm que ser tomadas, senão, se elas não forem tomadas, elas podem custar tudo, né? E aí me veio na mente o seguinte, Patrício, e depois de criar a regra, qual é o próximo passo? Pô, vem fazer a imersão X5 com a gente, velho. Você vai aprender como expandir a tua mentalidade de empreendedor que cresce exponencialmente, você vai aprender a dominar o óbvio, você vai aprender a fazer a tríade do engajamento, as alavancas da exponencialidade. Então, vem fazer a imersão com a gente, é isso. Eu acho massa você falar disso, porque eu vou dizer que uma das coisas que mais fazem sucesso na imersão é justamente as pessoas começarem a discutir melhor esse equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, sabe? É aquilo que a gente viu, 90% das empresas do Brasil são empresas familiares e uma coisa que eu fico muito feliz dessa imersão de negócios, e se você não sabe ainda o Cash 5, eu convido você a até vir aqui na descrição desse vídeo e você, ou desse áudio, se você está ouvindo em áudio, e você acesse o site, cara, converse com o time e vem entender o que é essa imersão, sabe? Uma imersão Qual é que o pode lhe site, ajudar Vital? bastante. Oi, o site é x5business.com, tá? www.x5business, né? business.com, para você entender melhor. Cara, existe uma imersão que às vezes as pessoas não sabem. É uma imersão diferente. Às vezes as pessoas vão em muitas imersões. Hoje existem muitos caminhos de imersão em negócios, e isso é maravilhoso, porque a educação de negócios está crescendo no nosso país. E existe a imersão X5 para você que tem uma empresa familiar ou para você que quer melhorar a sua sociedade e entender como organizar a sua empresa para você ter mais vida, né? Uma vida que vale a pena ser vivida, você ter mais tempo para sua família, você ter mais tempo para os seus filhos, e entender uma metodologia validada. Então, eu convido você a conhecer a X5 e venha se aproximar da gente, venha se aproximar de mim, de Patrício e de outros empresários geniais que estão ali conosco. Esse é o convite que eu faço. E, irmão, se você quiser Trabalhar. deixar... Cara, que mensagem final que você deixa sobre... Ou se você quiser falar mais alguma coisa, não sei se eu te interrompi, se ia falar Não, mais eu alguma só, eu coisa. só quero. Não, eu só queria falar para deixe de ser escravo de luxo do seu negócio. É preciso ter liberdade. Eu diria que talvez. Lembra que eu falei que eu iria falar no final qual é meu posicionamento? Eu acho que os dois estão errados, os pais e a filha. Por que os dois estão errados, Patrícia? Cara, eles deveriam entre eles fazer uma boa conversa. Na reportagem é interessante que os pais pedem 6% do que a menina faturar. Cara, meu amigo, o que vai ser 6% para essa menina aí? Então, assim, aí chega um alinhamento e assim, pai, mãe, obrigado por tudo que vocês fizeram aqui. Vocês são fera pra caramba, tudo bem, fica com tudo. Eu vou garantir uma mesadinha para vocês. Eu acho que é ter um alinhamento, sabe? Às vezes a gente tenho um provérbio 16, 29 que diz o é tudo. Eu quis pegar algumas sabedorias de Salomão, né? Salomão é um cara mais sábio de todos os tempos, adquiriu riqueza pra caramba. Eu acho que ele tem conselhos importantes para dar pra gente. E lá na Bíblia, em Provérbios 16, 29 ele diz assim: o ambicioso e insensível trai os amigos, é capaz de apunhalar a própria mãe pelas costas. Então eu diria que todos ali são ambiciosos e insensíveis. Eles estão preocupados cada um com o seu umbigo e nós somos assim mesmo. E se a gente não tiver presente para entender que, cara, a ambição de forma insensível, que pensa no próprio umbigo, que é egoísta, que ela é ruim, isso vai afetar todas as relações. Então, nada melhor do que sentar, cada um baixar sua bola, cada um ter a humildade, buscar Deus, pedir orientação divina. Eu tenho certeza que essa família ia se manter estabelecida e iria avançar. E eu concluo a minha fala também com o próprio Salomão,
em Eclesiastes 4:12, na versão da Bíblia Mensagem, ele diz assim: sozinho você está desprotegido, mas com um amigo pode enfrentar o pior. A ajuda de um terceiro será ainda melhor. Uma corda de 3 filamentos não se rompe com facilidade. Eu prefiro fazer negócios com amigos do que com inimigos. Eu prefiro fazer negócio com pessoas que tenham valores iguais aos meus e habilidades diferentes do que fazer sozinho. Então, eu diria que lute pelo teu casamento, pelo relacionamento com o teu filho, com os teus pais. Entenda que a família é prioridade máxima, ainda maior do que a empresa. Ainda que você não concorde comigo, problema seu. Se você quiser continuar colocando a empresa no lugar da família, você vai sofrer e ainda vai quebrar o seu negócio. Ou quando você quebrar sua família, você vai querer ter todo o dinheiro do mundo, dar todo o dinheiro do mundo para ganhar paz e tranquilidade, e você não vai conseguir. Então, é importante você saber isso e entender que em família vocês podem chegar muito mais longe. Sozinho você pode até ir mais rápido, mas acompanhado você vai mais longe. É isso a minha fala final. Uau, que top, mano. E é isso, então eu espero que todos vocês que ouviram esse podcast, eu achei muito massa esse podcast, que você entenda que o equilíbrio entre o profissional e o pessoal é um caminho possível e que você analise essa história muito mais do que do ponto de vista de fofoca ou de você estar curioso pelo desenrolar de um artista, mas que você use essa história como um exemplo de reflexão para você, dentro dos seus negócios, na sua vida, nas suas sociedades. Cara, o que é que de aprendizado você tira disso? O que é que de acionável, cara? Eu vou voltar a repetir. O que é que você vai colocar em prática amanhã para melhorar a sua sociedade? O que é que você vai colocar em prática amanhã para melhorar a sua vida familiar? E se você tem uma empresa familiar, cara, como é que você vai começar a colocar as regras que vão melhorar suas relações e melhorar o resultado da sua empresa? E que você tire aprendizados e que você leve para a sua vida. Conte conosco e esteja mais aqui no nosso podcast ou nos nossos treinamentos. Saiba que nós estamos à disposição para lhe ajudar a conduzir da melhor forma esse caminho. E é isso, chegamos ao fim do nosso terceiro podcast. Espero que você tenha gostado. Mais uma vez, curta, compartilhe essa mensagem com pessoas especiais, compartilhe com seu sócio, né, com sua sócia familiar, esse aprendizado. Exatamente. E é isso, nós esperamos você no próximo episódio. Fiquem com Deus. Um grande abraço para você, sua empresa e sua família. Valeu! Tchau, tchau.